Capítulo 29. O sequestro de Marco Polo. Marco Polo recebia os cumprimentos dos seus colegas cientistas com humildade. Era como uma árvore florida, ciente de que invernos e primaveras alternavam-se na história de cada mortal, sobretudo na dele. Quando estava no anfiteatro, em meio a todo o entusiasmo, subitamente notou um jovem ofegante, músculos da face contraídos, olhar desesperado, vestindo um longo casaco preto. Seu nome, Steve Gates. Sob o casaco havia um volume estranho. Era uma submetralhadora. Steve Gates tinha o plano de assassinar vários professores daquela universidade, em especial o Dr. Phelps. Sempre fora um bom aluno, até que sua mãe contraiu um grave câncer no pâncreas, com dores abdominais terríveis e emagrecimento rápido. Filho único, seu pai o havia abandonado na infância. Nunca mais o vira. Perder a mãe era perder seu mundo, seu solo, seu ar. Deprimiu-se, perdeu o encanto pela vida e pela faculdade. Começou a faltar às aulas e, quando as frequentava, não se concentrava. Em épocas de provas, não estudava. Em muitos momentos, saía da classe para ir chorar no banheiro. Saturados de si mesmos e com enorme déficit de empatia, os professores não perceberam seu drama. Ninguém perguntou que pesadelos o assombravam, porque estava distante, isolado, sem motivação. Era uma presa frágil, fácil de ser abatida, e o Dr. Phelps o abateu impiedosamente perante a classe. Você é um irresponsável, Steve. Suas notas são péssimas. Vive desconcentrado. Detesto alunos alienados. Os alunos, como hienas emocionais, aproveitaram para ter seu bocado. Zombaram publicamente dele. O Dr. Phelps não os silenciou. Esse cara é burro, diziam uns. Steve é um idiota, diziam outros. Gargalhadas, deboche público e rejeição social levam o biógrafo inconsciente do cérebro, o fenômeno RAM, a arquivar cárceres mentais, janelas killers duplo P, com o poder de ser inesquecíveis e de ser retroalimentadas continuamente. O garoto já tinha sido alvo de bullying na infância por ser tímido, pobre e ter muitas sardas no rosto. Agora, a humilhação atual tinha gerado um caldeirão de estresse insuportável. Deveria ter aprendido técnicas de gestão da emoção para não comprar o que não lhe pertencia. Seu eu deveria encarar as ofensas, críticas e difamações como um problema dos outros, não dele. Além disso, deveria ter aprendido técnicas de como a do DCD e a mesa redonda do eu para reeditar as janelas traumáticas e neutralizar seus cárceres mentais. Mas a educação racionalista não ensinava essas técnicas nem a levara a ser líder de si mesmo. Steve Gates tinha potencial para ser uma mente brilhante, mas era controlado pela raiva e pelo sentimento de vingança. Marco Polo, ao ver o aluno, percebeu que seu olhar destilava raiva. Notou que sua mão direita estava embaixo do casaco. Imaginou que ele fosse mais um dos seus misteriosos inimigos que terminaria o serviço que os outros não tinham conseguido. Mas Steve não dirigiu o olhar para Marco Polo. Procurava o professor que o traumatizara. Dr. Phelps, seu crápula, gritou o jovem. Todos se assustaram. Em seguida, ele acrescentou aos berros: o aluno que você humilhou, escrachou e envergonhou veio lhe dar um presente e sacou a arma. Pânico geral. Os professores se afastaram como podiam. Muitos, inclusive Sofia e Lucas, se abaixaram atrás das poltronas, temendo a carnificina. O Dr. Phelps jogou-se no chão diante de Marco Polo. Foi uma gritaria. Marco Polo permaneceu de pé. Gerenciou os próprios instintos, não se escondeu, pois sabia que não adiantaria. Sabia por experiência própria que, caso se escondesse, seria mais uma vítima. Se o agredisse, seria seu predador. Nas duas situações, o aluno atiraria. Ao contrário, bradou sem agressividade, mas com surpreendente segurança. Por que um aluno tão inteligente como você precisa de uma arma para expressar suas ideias?
o aluno levou um susto. Planejava que os professores fugissem dele como tímidos ratos. Jamais imaginara que alguém desarmado o exaltaria, o chamaria de inteligente. Já se deu conta de sua tremenda capacidade de pensar para resolver seus problemas? Perturbado, deixou de apontar a arma na direção do Dr. Phelps e apontou-a para o psiquiatra. As chances de Marco Polo desarmá-lo seriam mínimas, mas ele sabia que por trás de uma pessoa que fere há uma pessoa ferida. Por trás dessa arma há um ser humano que passou por dores inexprimíveis, rejeições indecifráveis. Eu o respeito e declaro: você é forte, você é ousado, você é poderoso. O Dr. Phelps tremia no chão. Sua cabeça estava coberta com as mãos. Ele e os professores não acreditavam que Marco Polo estivesse conversando com um jovem disposto a deixar seu nome nos anais do horror. Esperavam ouvir disparos a qualquer momento, mas a âncora da memória de Steve Gates começou a se deslocar das fronteiras das janelas Killer para as zonas das janelas Light. Pego de surpresa, ele retrucou: não seja estúpido, eu sou forte porque estou com esta metralhadora. Marco Polo o contestou, não por causa de sua arma, mas por causa do poder de sua mente. Os frágeis usam as armas, os fortes a inteligência. Você é forte, por isso pode transformar perdas em ganhos, crises em crescimento. Mentira, está tudo acabado. Está tudo acabado para a sua emoção, que é escrava da sua dor, mas não para o seu eu, que clama por ser autor da própria história. Tenho convicção de que seu eu não quer matar pessoas, você quer matar sua dor. Steve Gates ficou abaladíssimo com essas palavras de Marco Polo. Elas penetravam em sua mente como um raio iluminando alguns de seus porões emocionais. Os professores estavam pasmos com sua atuação na mente do homicida. Marco Polo não era predador nem vítima. Exaltava-o, surpreendia-o. Em seguida, se aproximou dele passo a passo. Cuspiram em meu rosto. Passaram por cima de mim. E daí? Cuspes são gotas. Use-as para irrigar sua coragem, não para se destruir. Sua paz vale ouro, o resto é lixo. Não compre o que não lhe pertence. O universitário ficou tão abalado que desatou a chorar. Marco Polo, quando ficou face a face com ele, o abraçou. Os professores se aproximaram devagar e lhe arrancaram a arma. Ele não resistiu. Depois disso, os seguranças o levaram para as autoridades. A justiça o encaminhou para tratamento psiquiátrico. Marco Polo evitou uma carnificina. Todos ficaram fascinados com a maneira como conquistara o emocional daquele jovem. Alguns, em lágrimas, lhe agradeceram. Que técnica é essa, Marco Polo? Estou estarrecido, exclamou o reitor. Marco Polo citou sua famosa técnica. Apenas rompi o cárcere da síndrome predador-vítima. Como assim? Indagou Donald Depp. Era difícil de explicar. Fui apenas um garimpeiro do território da emoção, um garimpeiro que não produz ouro, apenas remove as pedras. Pai, foi incrível, disse Lucas, abraçado ao pai. Ao sair do anfiteatro, o Dr. Phelps, seu maior desafeto, apressou-se em se aproximar dele. Seu rosto pingava suor e, abaladíssimo com a coragem de Marco Polo e por este ter evitado seu assassinato, quase sem voz comentou: não sei o que dizer. Sinceras desculpas, sou-lhe devedor. Somos todos devedores. Sou devedor de bilhões de moléculas de oxigênio que aspiro por minuto, de trilhões de células que funcionam como usinas para dar vida ao meu corpo, dos agricultores que plantam, dos cozinheiros que elaboram os pratos. Sou devedor dos meus pais que me geraram e do coveiro que me enterrará. A única coisa que me resta é ser humilde e procurar dar o melhor de mim para fazer os outros felizes. A humildade não resolve minhas dívidas, mas alivia minha consciência. O Dr. Phelps ficou impressionado com a sabedoria de Marco Polo. Não entendia como ele conseguia fazer poesia do caos. Lucas e Sofia também observavam fascinados os argumentos de Polo.
Desculpe-me a maneira como falei da perda da sua esposa e do conflito com seu filho. O pensamento é virtual, não incorpora a realidade do objeto pensado. Vemos outros a partir de nós mesmos. Você não me feriu, feriu a si. Vendo Marco Polo combaleante, num gesto de rara sensibilidade, o Dr. Phelps sugeriu: posso apoiá-lo em meu braço enquanto sai do anfiteatro? Marco Polo permitiu, e assim eles caminharam para o pátio da universidade. Depois se despediram. Quando já estavam no carro, Sofia indagou: por que você estava com as pernas bambas e com vertigens durante a sua fala? Estresse? Talvez seja reflexo do nosso acidente, respondeu Marco Polo. Seria melhor procurar um neurologista. Mas antes de entrar no anfiteatro, você estava melhor, disse seu filho, mostrando seu observador. Depois que chamaram lá fora, antes de sua fala, você voltou pior. O que A assistente do reitor disse que uma mulher queria falar algo comigo sobre você. Diz que sua vida estava em risco, que era uma questão de vida ou morte. Falou Marco Polo de forma transparente. Sobre mim? Mas era estranho. Logo percebi que estava blefando. Ela tentou me abraçar, mas evitei o contato. Quando lhe dei as costas, parece que ela espirrou um líquido em minha nuca. Disse que era perfume, mas não tenho certeza. Imediatamente comecei a passar mal, senti vontade de vomitar. Minha mente ficou confusa. Será o mesmo produto que estava no relógio, papai? Questionou Lucas. Vamos ao laboratório Dr. Mark Zhang colher seu sangue, sugeriu Sofia. Temos de confirmar e saber se ainda há riscos. Marco Polo foi imediatamente até o Dr. Zhang. Explicou-lhe os fatos. Preocupado, o colega pediu que colhessem seu sangue e solicitou que ficassem em observação até os resultados. Horas depois, o Dr. Zhang entrou no quarto e lhe deu a péssima notícia. De fato, você aspirou uma pequena quantidade de um neurotóxico perigosíssimo, um gás letal que asfixia os pulmões e destrói os neurônios. Mas felizmente a dose foi pequena, só causou alguns sintomas. Marco Polo respirou aliviado, mas estava preocupado. Quem está querendo eliminá-lo, Marco Polo? Conjecturou o Dr. Mark Zhang. Não sei, são forças terríveis. Parece que se multiplicam por todos os lados. O Dr. Phelps entrou subitamente no quarto de Marco Polo. Tenso falou: o Dr. Zhang me disse que você foi envenenado. Vim lhe mostrar minha solidariedade. Obrigado, Dr. Phelps. Acha que a máfia ou algum grupo terrorista está por trás disso? Indagou o antigo desafeto de Marco Polo. Não sabemos ao certo. Parece um grupo de extremistas. Estou sensibilizado. Você vai continuar sua mesa redonda em Israel? Perguntou o Dr. Phelps. Tenho muito que estudar sobre a mente de Jesus. Gostaria de enviá-lo como líder. Jesus foi o maior líder da história? É uma grande tese. Mas com tantos inimigos em meu encalço, terei de ficar fora de circulação sob proteção da CIA, até esclarecer os fatos. Onde ficará? Não sei ainda. Se continuar seus estudos, gostaria de ser um de seus alunos. Você aceita? Seria um prazer, Dr. Phelps. Como você mesmo já disse em Israel, a vida é um grande contrato de risco, cujas cláusulas principais não estão escritas. Fuja desses fanáticos. Só seus íntimos devem saber seu endereço. Serei seu fiel escudeiro, Marco Polo. Conte comigo também. E um dia me inscreva como seu aluno nessa sofisticada empreitada, acrescentou o Dr. Mark Zhang. Marco Polo lhes agradeceu. Ficou feliz com a humildade e a preocupação dos colegas professores e cientistas, sobretudo com o Dr. Phelps. Mas voltar para Israel seria quase impossível. O pesquisador da psiquiatria e da psicologia não sabia se estaria vivo por mais um dia ou mais uma semana. Além disso, tinha de cuidar da integridade de seu filho e de Sofia. O caso de Marco Polo envolveu o governo americano e teve apoio do Serviço de Inteligência de Israel. O psiquiatra passou a contar com um forte esquema de segurança. Ele, Lucas e Sofia se recolheram numa residência na periferia de Los Angeles.
Passaram 2 semanas tranquilos, sem contratempos. Convalesciam, conversavam e se divertiam. Mas o tédio bateu às portas da mente do pensador. Não posso ser um prisioneiro de mim mesmo. Não posso sequer contemplar o belo, visitar as praças e jardins, comentou Marco Polo, sentindo a necessidade de respirar outros ares, caminhar, passear, visitar museus, amigos, dar aulas, pesquisar. Mas não é recomendável, Marco Polo. Enquanto a polícia não encontrar nossos algozes, corremos riscos, advertiu Sofia. Estou entediado também. Mal Lucas disse essas palavras, a porta da frente da casa explodiu. O barulho foi ensurdecedor. Uma nuvem de poeira invadiu a sala, de modo que não dava para ver nada nos primeiros segundos. 10 homens mascarados haviam rendido os policiais que faziam a segurança da casa. Ao invadi-la, deram um soco em Marco Polo e outro em Lucas. Atiraram Sofia ao chão antes de encapuzarem Marco Polo e o sequestrarem. Colocaram-no no porta-malas de um carro e minutos depois o transferiram para um helicóptero. Alguns sequestradores ficaram para trás para cuidar de Lucas e Sofia. Arrastaram-nos para o centro da sala e apontaram as armas para a cabeça deles. Eles se protegeram instintivamente com as mãos. Os homens aguardavam ordem dos superiores. Como demoraram, os agressores disseram: seu pai disse que os fortes usam as ideias, enquanto os fracos usam as armas. Errado. Os fortes usam as armas, os fracos as ideias. E quando estavam para apertar o gatilho, Lucas retirou as mãos do rosto, olhou para os agressores e os surpreendeu. Errado. São as ideias que produzem as armas. Ficaram abalados com a ousadia do garoto, mesmo em face da morte. No exato momento em que iam atirar, o líder apareceu e evitou a chacina. Não os matem, eles me serão úteis. Lucas e Sofia foram levados em um outro helicóptero. O psiquiatra temia pelas pessoas que amava. Sabia que por dinheiro os sequestradores não o libertariam. Queriam calá-lo para sempre. Só não entendeu por que seus carrascos não o eliminaram de imediato. Nem podia imaginar as coisas horrendas que esses vampiros emocionais estavam planejando.